Vamos lá? Vamos começar? 10h05, temos 5 minutinhos aí, tem mais algumas pessoas entrando, mas vamos dar início para a gente não atrasar aqui. O nosso webinar vai ser um webinar bem detalhado, bem instruído, para vocês terem uma noção. E o principal tema aqui é por que escolher a Axon Soft. As nossas vantagens técnicas e comerciais, tá? Eu vou me apresentar, meu nome é Helder, eu sou gerente nacional de vendas da Axon aqui no Brasil, e hoje quem vai me apoiar aqui na área técnica é o Luciano Sattler, que é o nosso engenheiro pré-vendas. Mas toda a nossa equipe está participando aqui do webinar. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar ali no chat, que aí tem o Alex, tem o Felipe, tem o Vinícius, tem a Elizabeth, que eles vão estar ali para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, quiserem já perguntar, já podem ir perguntando ali no chat, tá bom? Fiquem à vontade. Vamos começar. Luciano, por favor, pode passar, por gentileza. Vamos lá. Bem, começando aqui um pouquinho da nossa história, tá? Falando um pouquinho da nossa empresa, a Axon Soft é uma empresa multinacional, nós temos mais de 480 mil histórias de sucesso, mais de 13 mil parceiros certificados pelo mundo, temos aí mais de 30 escritórios espalhados pelo mundo. Então, vocês podem notar que é uma empresa bem consolidada. Aqui a gente tem uma linha do tempo para mostrar para vocês. Luciano, se dá uma pausa no vídeo, é isso, pode deixar aí. Só um momentinho, gente. Nessa linha do tempo que vai aparecer já para vocês, conta um pouquinho da nossa história, tá? Então, a nossa história ela vem de muito tempo atrás. Em 2003, a nossa empresa ela foi criada, né? Surgiu ali no ano de 2003, tá? Com a nossa principal plataforma, que é uma plataforma P5, e dos anos para cá, de 2003 até agora, no 2023, nós desenvolvemos e entregamos várias coisas. Então, veio ali primeiro pela plataforma P5, depois criamos a nossa principal plataforma VMS, fomos desenvolvendo, criamos aí os analíticos voltados à inteligência artificial, lançamos a nossa plataforma, o Axon One, que foi lançada o ano passado, e no final de 2021, nós lançamos a nossa plataforma VSaaS, né, com uma plataforma bem interessante, e nos próximos webinars nós vamos falar exclusivamente dessa plataforma. Tá? Então, a gente tem aí um vasto período de conhecimento, de amadurecimento, que traz ao mercado, que traz a vocês integradores, que traz ao cliente final um bom custo-benefício, entregando analíticos de qualidade. No próximo slide, por favor, Luciano. No próximo slide, eu mostro aqui para vocês aonde nós estamos concentrados aí. Em todos os continentes, nós temos a atuação da Axon, com vários projetos desenvolvidos. O nosso suporte aí é 24/7, e é um suporte técnico global. Como eu falei, mais de 30 escritórios espalhados pelo mundo e uma extensa rede de parceiros. Então, nós estamos aí espalhados pelo mundo, entregando rapidez nas solicitações, rapidez nas customizações, rapidez na solução de problemas que possam surgir, em cálculos de servidores, de storages, e levando o melhor e desenvolvendo o melhor para vocês. No próximo slide, pode passar, Luciano, por gentileza. No próximo slide, eu costumo falar o seguinte: a Axon, o nosso portfólio ele é muito pequeno. Desculpa. O nosso portfólio ele é muito pequeno. É fácil de entender as nossas plataformas. Tá? Nós temos apenas 3 plataformas. Nós temos o Axon One, que é a nossa plataforma de VMS simples de entender, é aquela plataforma pura, onde a gente tem a maioria dos nossos analíticos. Nós temos o nosso Axon P5, que é aquela nossa plataforma aberta, onde a nossa API é aberta, onde nós conseguimos fazer inúmeras integrações, né? E nós temos a nossa plataforma VSaaS, que é a plataforma que trabalha, nossa Axon VSaaS Data Center, que é aquela plataforma onde a gente joga aqueles nossos analíticos
para serem processados ou gravados em nuvem. Tem algumas características dessas plataformas que eu não vou falar aqui hoje, porque senão a gente vai ter um webinar só para isso. Mas para vocês terem uma noção, é simples, é um portfólio simples, mas bem abrangente, onde eu consigo entregar, a nossa empresa consegue entregar aí inúmeras possibilidades de desenvolvimento de projetos e de diferenciais para os nossos parceiros. E, principalmente, o custo-benefício para o cliente final. No próximo slide, eu vou, por favor, Luciano. No próximo slide é o nosso objetivo desse webinar. Tá? Então, o objetivo desse nosso webinar é apresentar para vocês nossas vantagens de mercado, o que a gente entrega aqui no mercado do Brasil, falar um pouquinho ali sobre o ambiente Linux, né? Então, o que o Linux tem de tão importante com o Axon, né? Que traz muito benefício, principalmente em relação ao custo, os nossos novos analíticos que vão ser lançados aí em breve, tá? Então, em breve nós temos aí, vão ser lançados agora em fevereiro, se eu não me engano, na próxima semana, eles estão sendo lançados e alguns já estão disponíveis, são analíticos de inteligência artificial muito interessantes, que fazem uma diferença imensa aí, quando escrevemos, quando desenvolvemos e quando aplicamos esses analíticos em projetos e no cliente final, tá? Vamos falar um pouquinho da nossa política de certificação, tá? E dos dashboards aí, o que esses dashboards estão bem interessantes aí para alguns segmentos de mercado. Nós vamos descrever um pouquinho como esses dashboards podem ajudar os nossos projetos, os nossos clientes finais. Então, aqui é um resumo do nosso webinar de hoje. Próximo slide, Luciano. Isso. E aqui vamos assistir um vídeo rapidinho da nossa empresa, falando um pouco aí com a Intel. A Axon Soft é uma desenvolvedora líder de sistemas inteligentes integrados de segurança e vigilância por vídeo, VMS e PSIM, com mais de 5.800 parceiros certificados presentes em 100 países, que realizam inúmeras instalações mensais em diferentes verticais e possui 32 escritórios em todo o mundo, oferecendo aos parceiros tempo de respostas rápidas e suporte excepcional em todos os cantos do globo. Conheça o sistema de vigilância por vídeo inteligente da Axon Soft, com tecnologias avançadas Intel. Enquanto o vídeo está sendo gravado, o sistema analisa tudo o que está acontecendo no quadro e armazena essas informações em um banco de dados especialmente desenvolvido. Para procurar uma gravação específica, o usuário simplesmente precisa inserir os fatos do incidente. São vídeos um resumo aí do que nós temos, né? Esses analíticos são desenvolvidos aí em parceria com a Intel que nos fornece essa estrutura, essa tecnologia para que possamos desenvolver e fazer essa entrega desses analíticos em inteligência artificial. Então, a Intel é um grande parceiro nosso. Conte com um sistema que pode ser expandido para novos canais de vídeo e se tornar sempre presente com a gente em eventos, em parcerias no mercado do Brasil. Processadores, especialmente quando há um grande volume de dados envolvidos. Isso garante o equilíbrio aí ideal da varejo, entre a qualidade da imagem e a velocidade no de mercado, comunicação de vídeo de alta resolução. A colaboração com a Intel e a introdução de novas tecnologias permitirão que o sistema de análise de vídeo Axon Soft continue a melhorar e forneça um futuro mais seguro para todos. Eleve os níveis de segurança de seu ambiente com o sistema de vigilância por vídeo inteligente da Axon Soft. Ótimo. Obrigado. Pode passar, Luciano, próximo slide. Bem, então vamos falar um pouquinho das vantagens de mercado de trabalhar com a Axon Soft. Próximo slide eu vou detalhar para vocês. Quais são as principais vantagens? É bom a gente entender isso, mas antes de falar, assim, de detalhar cada um, vamos entender um pouquinho, explicar um pouquinho por que a gente tem essas vantagens, vocês vão ver 2 slides agora, que vão ter 8 títulos que vão colocar explícito essas vantagens. Mas, primeira coisa, a Axon, ela é uma das pioneiras, ela vem há muitos anos, aproximadamente 19 anos,
desenvolvendo analíticos. Então, é interessante lembrar o seguinte, nós pensamos, imaginamos, criamos, desenvolvemos e entregamos os nossos analíticos. Nós não temos terceiros trabalhando para a gente. Então, os nossos analíticos que desenvolvemos, que aplicamos nas nossas plataformas, são desenvolvidas por funcionários da Axon Soft. Tá? São analíticos da nossa casa, são pratas da casa. Então, isso faz com que a gente possa tenha uma vantagem muito interessante no mercado. Com isso, conseguimos sair a gente tem uma idade avançada no mercado, desenvolvendo plataformas e analíticos, nós conseguimos sair na frente de muitos concorrentes. Tá? E, além disso, nós conseguimos levar um custo-benefício interessante para os nossos parceiros quando a gente fala em preço. Tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui dessas vantagens de mercado com a Axon Soft. Tá? Primeira coisa, tecnologia avançada. Tá? Nós temos um investimento contínuo em pesquisa. Por quê? Como eu falei no início, a nossa empresa, ela desenvolve os analíticos. Nós somos donos das nossas plataformas. Nós não trabalhamos com módulos separados de terceiros. Tá? Então, essa tecnologia avançada tem um investimento sempre e trazendo sempre novas tecnologias para o mercado, principalmente no que há de mais moderno em inteligência artificial. Certificação e suporte. Nós, em todo o mundo, a nossa empresa leva a certificação para todos os nossos integradores. Então, é um programa de certificação mundial. Então, a pessoa faz a certificação aqui no Brasil, essa certificação ela é válida para o mundo todo. Então, o que você faz aqui é o que é feito no México, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e por aí vai. Além disso, nós temos o nosso suporte, são 7 dias por semana e de forma online. Tá? Então, isso aí traz para a gente também uma vantagem muito interessante para os nossos parceiros. Nós temos um preço competitivo e políticas. Esse é um dos pontos mais que eu gosto de ter mais ênfase, de dar mais ênfase. Primeiro, preço competitivo. Por quê? Porque nós desenvolvemos a nossa tecnologia. As plataformas são nossas, nós não temos módulos de terceiros. O segundo, as políticas. Aqui no Brasil, nós seguimos... Aqui no Brasil, não. A Axon, no mundo, ela segue rigorosamente a política comercial e a política de canais. Então, aqui nós temos uma política comercial, ninguém tem preço mais caro ou mais barato de que ninguém, e principalmente a nossa política comercial, nós temos e só trabalhamos com registro de oportunidade. Quando realizamos o registro de oportunidade, esse registro de oportunidade ele é levado bem a sério, bem sério mesmo, e eu costumo falar, ganhamos juntos ou perdemos juntos? Esse é o lema nosso. Se estamos em um processo, nós vamos juntos, ganhamos ou perdemos juntos. Tá? Então, essa política ela é muito levada a sério por toda a empresa em todo o mundo, e principalmente aqui no Brasil. Tá? Flexibilidade. Tá? Então, mais uma vantagem nossa. As nossas plataformas elas são altamente personalizadas e pode ser adaptada para um monte de necessidade e para vários ambientes específicos. Então, como nós somos donos da nossa plataforma, nós conseguimos fazer com que exista essa flexibilidade, tá? E atender às necessidades específicas do cliente. E no próximo slide, pode passar, Luciano, por gentileza. Dando continuidade, mais 4 pontos interessantes aqui. Então, nós temos um suporte a múltiplas plataformas, tá? Então, a gente oferece suporte a diferentes sistemas operacionais, principalmente ali, como o Windows e o Linux. Tá? Então, é bem interessante. Nós temos um ponto aqui dentro da webinar que nós vamos falar um pouco do Linux, tá? E aí a gente leva a gente consegue adaptar o sistema, a plataforma, às necessidades dos nossos clientes. Tá? O outro ponto é a gestão de analítica simplificada. Quem já fez a nossa certificação, sai da certificação falando, é muito fácil mexer nesse negócio, né? É muito fácil mexer na nossa plataforma.
E isso é uma gestão muito simplificada de analíticos, tá? Então, integrar VMS, análise de vídeo, uma só aplicação e oferecer uma simplicidade de gestões de sistema e eficiência é muito visível dentro da nossa empresa, tá? Dentro das nossas plataformas da Axon. Escalabilidade, então, a nossa solução da Axon Software é projetada para atender às demandas de organizações de qualquer tamanho. Então, uma coisa interessante, nós vendemos um canal, a nossa licença é para um canal IP, não é? Ou para 100 mil canais IPs, nós conseguimos fazer essa venda e fazer essa escalabilidade interessante. E também um ponto bem importante, que leva segurança para vocês, integradores, leva segurança para os clientes finais, são as nossas histórias de sucesso comprovado. Então, nós temos temos mais de 20 anos de experiência, temos trabalhado grandes projetos de hospitais, de shoppings, de cidades, de aeroportos, de portos, de florestas, de parques, né, de rodovias. Então, a gente tem um case, aí, a gente tem um histórico de sucesso de case aí muito bacana. E no Brasil nós já temos vários projetos muito interessantes que, ao final, nós vamos falar para vocês. Tá bom? Luciano, a próxima slide, por gentileza. E a partir daqui, pessoal, eu vou passar a palavra para o Luciano, tá? O Luciano Sattler. O Luciano é o nosso engenheiro pré-vendas. O Luciano fica aqui em Brasília comigo. Eu sou o Helder, para quem chegou agora, sou gerente nacional de vendas da Axon Soft. O Luciano é o nosso engenheiro pré-venda. E eu vou, a partir daqui, vou passar a palavra para o Luciano e ele vai falar um pouquinho dos nossos analíticos baseados em inteligência artificial e por aí vai. Tá bom? Uhum. Luciano, por favor, fique à vontade e obrigado, pessoal. E lembrando, se qualquer dúvida, podem colocar no chat que nós vamos responder de imediato. Opa, bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado aí pela participação de todo mundo aí no nosso webinar, tá? Agradeço a participação de todos aí em nome do nosso time Brasil, time Latam, time Global, tá? É muito importante para a gente, né, a presença de todos vocês aqui, tá certo? Vou falar aqui um pouco mais das novidades, do que tem por vir, né, e dos novos analíticos que serão lançados agora, né, na nova versão, né, do Axon One, que está para sair agora, como o Helder falou, né, tem essa expectativa aí dos próximos dias aí aparecer uma novidade para vocês aí relacionada a esse lançamento, tá certo? Vocês já conhecem os nossos produtos, conhecem as nossas análises, né, mais comuns ali, né, principalmente do que a gente pode falar, né, de mais interessantes, como o Helder falou, né, voltado ali para a inteligência artificial. Então, baseado nisso, então, novas funcionalidades, novas features serão lançadas agora. Então, vou falar um pouco sobre cada uma delas, tá certo? Lembrando que, né, no nosso pessoal está no chat, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês, né, que porventura possa surgir, pode perguntar no chat, pode encaminhar um e-mail para a gente, para o brasil@axonsoft.com, tá? A nossa equipe, ou projetos, né, ou suporte, nossa equipe está toda disponível aí para vocês, ok? Então vamos lá, pessoal. O que está por vir? Aqui é o seguinte, né? Então a gente tem novas dentro dessas novas funções, né? Então a gente tem muita coisa voltada ali para a área de busca, né? Porque o nosso sistema ele trabalha, né, de forma, né, proativa quando a gente utiliza algumas análises de vídeo, mas a gente também não pode esquecer das buscas, né? Da investigação do sistema, de você procurar por um evento. Então novas ferramentas, né? Somado com ferramentas nossas, né, que já existem, que são muito boas e testadas, de conhecimentos, né, de vocês, que a gente, né, vai sair nos próximos dias, esse próximo lançamento. Uma delas é essa pesquisa por similaridade. Tá? Então, essa pesquisa ela é feita não em dados faciais, né, e sim por semelhança, né, por aparência. Deixa eu ir passando o vídeo aqui. Então, por exemplo, nesse caso, né, tem uma pessoa de interesse, essa pessoa que eu estou buscando ali. Deixa eu só fechar minha câmera aqui, porque eu acho que minha conexão não está muito legal, pessoal. Ok? Então, aí você pode carregar uma foto dessa pessoa, né? Essa pode ser, né,
uma foto retirada, snapshot ali do... Então, você pode fazer uma busca por aparência em uma câmera, em um grupo de câmeras, e buscar essa pessoa ali. E é interessante essa nova função, para poder mitigar as limitações que a LGPD impõe para a gente, né? Que, por exemplo, essa questão de você não poder procurar por característica facial, por ser um dado biométrico sensível. Então, utilizando essa busca por aparência é uma forma, né, de fazer novas buscas, né, por pessoas, né, de interesse ali específicos, por esses dados, né? Então, por exemplo, vai ser possível pesquisar as pessoas por alguns acessórios, né? Então, por exemplo, a camisa que ela está usando, a cor da camisa, calça, se está usando boné ou não, chapéu ou não, se está carregando alguma bolsa. Então, isso facilita muito o dia a dia dos operadores, ok? Aqui a gente tem o rastreamento de múltiplos objetos, né? Então, por exemplo, eu posso rastrear, fazer um tracking de vários objetos em uma ou várias câmeras, né? Então, isso eu posso fazer isso em tempo real. Então, por exemplo, nesse vídeo, perdão, eu posso taguear vários, né, objetos. Deixa o vídeo passando. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa de interesse e eu posso, por exemplo, utilizando a nossa função de mapa, ver em tempo real, observar no mapa a movimentação dessa pessoa frente às câmeras, né? Então, eu consigo ver ali, né? Dá para observar no mapa, né? Então, tipo, eu tenho vários objetos e por várias câmeras. Então, está passando por uma, por outra câmera e eu vou acompanhando no mapa por onde esses objetos se movimentaram, tá certo? É uma função interessante também, assim, principalmente quando a gente fala, né, de busca por evidências, e principalmente em lugares amplos, né, tipo um shopping center, alguma coisa que você quer, né, procurar por algum evento, algum sinistro que aconteceu. Essa função ela é bem interessante para poder ser utilizada. E toda ela baseada, né, em inteligência artificial, tá certo? Outra função interessante também é o reconhecimento de marca e modelo de veículos, né? Então, por exemplo, vai ser possível, em imagens gravadas, eu buscar por um fabricante específico e um modelo específico. Então, por exemplo, aí você pode colocar Audi, que é o exemplo desse vídeo, e você pode procurar nas imagens todos os veículos da marca Audi, né, que passaram por aquele ponto. Ok? Então, BMW, e você também pode refinar mais a sua busca. Então, você pode procurar por veículos da Ford, por exemplo, que no exemplo desse vídeo aí, né, tem mais de um. Você pode procurar também por modelo. Então, você pode procurar por um Ford Fiesta, né, no caso. Então, isso facilita muito quando você precisa fazer uma busca do tipo, ok? Outra função interessante aqui a gente pode fazer, por exemplo, uma busca por contato entre pessoas, né? Então, você pode selecionar, né, uma pessoa como uma pessoa de interesse, né? Então, você joga uma imagem dessa pessoa, né, ali dentro do sistema, e você quer procurar todas as pessoas que tiveram contato com essa pessoa, com todas as outras pessoas que tiveram contato com essa pessoa de interesse, acima de um determinado período de tempo. Então, passou mais de 10 segundos em contato, ou 1 minuto, 10 minutos ali juntos, entendeu? Então, você pode buscar todas essas imagens e todas essas evidências. Então, por exemplo, imaginam, né, aconteceu um evento no shopping e tal, não sei o que. Então, você pode fazer uma busca daquele principal suspeito e ver qual foram as outras pessoas que encontraram com ele por um período de tempo, né, curto, né, ou longo ali, de acordo com o que vocês configurarem ali de range de tempo. Vamos lá. Outra função interessante também, que não tínhamos no Axon Next, é a integração com sistemas de controle de acesso, alarme perimetral e alarme de incêndio, né? Então, quando a gente precisava fazer essas integrações com esses outros sistemas, a gente não conseguia fazer isso com o nosso VMS e tínhamos que passar para o nosso PSIM, né? O antigo Intellect, para quem conhece, e agora o novo nome é Axon PSIM, né? Então, aqui a gente consegue fazer um monitoramento e gestão desses dispositivos, né, a partir de um mapa. Então, eu posso plotar nesse mapa onde está localizada a minha sirene, né, onde está localizado ali meus controladores de acesso, enfim, e gerenciar todos esses dispositivos a partir de um mapa. E eu também posso interagir com o sistema. Então, por exemplo, um sensor de alarme tocou em um determinado corredor, então a câmera mais próxima àquele sensor, eu posso, né, direcionar a imagem dela e puxar aquela imagem ali em tempo real. Então, eu posso fazer
essa gestão entre esses dispositivos, tá certo? Então, pessoal, essas são as novas, né, funções aí que vão ser lançadas em breve, são funções bem interessantes. Caso alguém já queira conversar ou tenha alguma necessidade, algum projeto e já queira começar a conversar com a gente, estamos à disposição, tá certo? Dando andamento, né, no nosso roteiro aqui do nosso webinar, né, outra função interessantíssima e muito boa, né, que temos aqui é a nossa função de dashboards customizáveis. O que são esses dashboards? Eu posso montar um quadro de eventos em tempo real e ficar monitorando tudo isso que está acontecendo, né? Então, por exemplo, eu posso visualizar tudo aquilo que está acontecendo dentro do sistema. Então, por exemplo, se eu tenho uma análise ali de detecção facial, né, de uma lista positiva ou negativa em cima dessa detecção facial, esse reconhecimento facial, se eu tenho ali alguma análise de LPR e eu quero controlar e ver todos esses eventos, eu consigo fazer isso em tempo real e observar tudo isso via nosso dashboard. Então, eu posso gerar gráficos, e esses gráficos eles podem ser gerados, por exemplo, modo cartesiano, né, numa onda, num gráfico formato de pizza, para você puxar esses relatórios e observar tudo que está acontecendo em tempo real. E você também, logicamente, vai conseguir puxar esses relatórios para auditoria, né, em um determinado período de tempo. Então, você pode puxar ali relatórios de, né, um dia, uma semana, um mês, enfim, né, da forma que você quiser puxar. Então, por exemplo, aí dentro desses, a gente pode montar vários gráficos, né, depender da análise, da necessidade específica de cada cliente, né, de cada, né, projeto, a gente pode montar um dashboard focado nas necessidades daquele projeto, né? Então, isso é bem interessante. Por exemplo, né, falando ali um pouco sobre varejo, sobre verticais, né, então a gente pode montar dashboards focados, por exemplo, em cada vertical. Então, aqui pegamos exemplo de 4 verticais para a gente poder conversar. Lógico, né, aqui são só alguns dos pontos, a gente pode, né, a depender da necessidade específica desse cliente final, desse projeto, traga para o nosso time para a gente poder conversar e ver possibilidades, como o Helder falou, tá certo? Mas, por exemplo, focando um pouco mais aqui nas verticais, vamos falar um pouco, por exemplo, de varejo, né? Então, a gente pode fazer um controle em tempo real do fluxo de clientes da loja, né? De quantas pessoas estão entrando, quantas pessoas estão saindo dessa loja. Vamos supor que essa loja, ela tem uma lotação máxima, né? Então, eu não posso ter mais de 50 pessoas dentro dessa loja. Então, a partir do momento que entrou a 50ª pessoa, ele emite um alerta falando que a loja está lotada, que atingiu o número máximo de pessoas que podem estar ali dentro. Então, a gente consegue fazer uma contagem de quantas pessoas estão entrando, para quantas saíram, para poder avaliar essa lotação, né? E isso pode ser montado nesse dashboard, né? Então, a gente pode avaliar, ajudar a identificar com um conjunto de análises ali voltado para varejo, público-alvo, né? Então, eu posso montar, por exemplo, um gráfico ali de gênero e idade, né? Então, eu quero saber dessas 1.200 pessoas que entraram na minha loja durante o dia, quantas são mulheres, quantas são homens, qual é a faixa etária mais ou menos ali de cada uma dessas, né, desses grupos de gênero, quantas são mulheres, né, e quantas tem ali entre 20 e 25, entre 30 e 40 anos e tal, para eu poder pegar todas essas informações e montar um plano de marketing específico para cada um desses grupos, ok? Então, eu posso montar, né, tipo, alertas e gráficos ali em tempo real para poder, tipo, gerenciar perfil de um cliente. Eu sei que, por exemplo, esse cliente, ele tem um perfil de consumo, então eu posso receber esse alerta de que esse cliente em específico, ele está entrando ali, né, e dentro dessa loja eu posso direcionar para ele, né, um vendedor específico, alguém que já atende ele, alguém que sabe a forma que esse cara gosta de ser atendido, por exemplo, tá certo? Para a indústria também, outras coisas que a gente pode fazer, além de monitoramento em tempo real de áreas críticas, a gente pode, por exemplo, montar gráficos por exemplo, de colaboradores ali que que passaram uma determinada área, que não pode, né, ter trânsito desses colaboradores, que só pode um grupo, né? Então, a gente pode montar gráficos ali de contagem de pessoas, eu posso avaliar, por exemplo, a quantidade de veículos que transitaram em uma determinada área e quantos veículos que não poderiam transitar dentro daquela área transitaram por ali, né? Então, para cada
vertical específica, eu posso montar tipo, N tipo de dashboards, né? A depender de cada necessidade ali. Então, por exemplo, dentro de cidade, eu posso, por exemplo, tipo, dentro de uma rua comercial ali, de uma avenida comercial, eu posso ver, por exemplo, e controlar fluxos de clientes, de pessoas que passam dentro de né, dentro daquela avenida. Eu posso otimizar, por exemplo, recursos, né, ali assim, de infraestrutura da cidade para um determinado grupo de pessoas. Eu posso avaliar em tempo real, por exemplo, pessoas suspeitas, veículos suspeitos que trafegaram em uma rua, ou a quantidade de veículos que cruzaram uma avenida que não poderia ter sido cruzada em um determinado sentido. Então, né, todas essas informações aí a gente consegue puxar em tempo real. E outra coisa também, escola. Então, eu consigo identificar o tempo que o aluno ficou, a quantidade de alunos por dia, né, a quantidade de pais que foram na escola. Então, o céu é o limite para isso aqui, tá certo, pessoal? Falando um pouco aqui de Linux, tá certo? Então, é o seguinte, né, lógico, né? Isso suporte ao Windows, né? Como o Helder falou lá atrás, isso tem uma realidade, isso é comum para caramba, né? Enfim, N outros sistemas e tal, funciona dessa maneira. O Linux ele traz várias vantagens para né, para o nosso sistema, né? Então, por exemplo, essa flexibilidade de escolha de sistema operacional, né? Porque a gente tem suporte a vários, né? A várias versões de Linux, por exemplo, Debian 9, 10, 11, Ubuntu 18, 19, 20, né? Então, você acaba que, quando você fecha um projeto, a depender do tamanho do projeto, a gente sabe, né, que, por exemplo, licença Linux é muito cara, né? Então, isso aí, a depender do projeto, você pode encarecer. Então, quando você opta pelo Linux, né, você tem essa facilidade, maior flexibilidade ali de trabalhar o seu custo, né? Então, poxa, não, peraí, né? O valor final do projeto ficou muito alto, tal, nossa, então eu posso, né, tirar o Windows Server, por exemplo, e colocar aqui alguma versão do Linux, tal, para a gente poder, né, minimizar esses custos, né, ali final de projeto. Né? Então, você tem uma estabilidade legal, né, porque o Linux é uma plataforma robusta, né? Então, ela está sempre em desenvolvimento. Como é uma plataforma aberta, então você tem vários desenvolvedores ali, sempre estão sendo vistos ali todos os problemas, né? Então acaba que o Linux é vista por muitas pessoas, né? Muitos desenvolvedores como uma cultura, né? Menor risco a vírus, né? Porque como a maioria, o líder de mercado, né, de sistemas operacionais, né? Então se a gente for parar para olhar ali, é a Microsoft. Então, todos, assim, a maioria dos vírus e tudo que é desenvolvido ali acaba sendo para a Microsoft também. Né? Então, acaba que você tem menor risco de ameaça a vírus por conta disso. Tá? E outra coisa também que é interessante, pessoal, você pode utilizar o Linux tanto, né, em instalação, porque a gente está falando, por exemplo, falando de soluções client-server, então você pode utilizar tanto para você instalar o Axon One ou qualquer outras das nossas plataformas ali, né, em servidor, utilizando o Linux, mas também você pode utilizar o Linux lá do outro lado, para o operador, né, para as máquinas clientes, né, tudo aquilo que, né, na parte de monitoramento. E você pode, essa instalação, como você pode fazer instalação ali, tanto por arquivo executável quanto utilizando repositórios. Certo? Qualquer dúvida em relação a Linux, se vocês quiserem, depois ter dúvidas mais específicas, entrem em contato com o nosso time, tanto de projetos quanto de suporte. Né? Estamos à disposição de vocês aí para a gente conversar e bater um papo, tá bom? Aqui são só alguns pontos. Pessoal, como dito pelo Helder um pouco atrás, né, a gente vai ter uma nova política de certificação, né, que vai ser lançada agora, né? Então, hoje a gente já tem essa certificação, inclusive, acho que provavelmente aqui participando aqui conosco, aqui tem alguns colegas já certificados, já que conhecem nossa equipe, que já participou do nosso programa de certificação, com certeza deve ter alguém, uma ou outra pessoa aqui, tá certo? A gente vai mudar um pouco agora a nossa política, vai facilitar para vocês, né, que vai baratear mais também, né, a questão dos custos com certificação, tá certo? Então, o que a gente está fazendo? A gente
está trabalhando essa certificação agora em níveis. Porque, por exemplo, então, pode ser que, a depender do tipo de projeto, do tipo de implantação que você tenha que fazer, você, né, pode como eu posso dizer? Você depende de um, né, de um certo nível ali de conhecimento dentro do nosso sistema. Então, por exemplo, um operador, um cliente final do outro lado, ele não precisa, por exemplo, de uma certificação expert, mas uma basic, por exemplo, já ajuda muito esse, né, o cliente final lá do outro lado para poder, no dia a dia, lidar com o sistema, tá certo? Então, a gente vai ter, né, esses 3 níveis. A gente tem a expert, né, que essa certificação ela vai ter um foco mais elevado, né, então, tipo, para a gente poder repassar para vocês conhecimentos, assim, mais elevados, né, principalmente, assim, em relação a Linux, né, a como você trabalhar com ambientes de failover, né, que é um ambiente ali de servidores, né, de contingência, né, então, a trabalhar com dashboards, a você fazer análise de logs, né, analisar logs ali, tipo, você conseguir identificar, né, ou via, né, linha de comando, alguma coisa ali, algum problema, alguma coisa que possa ter acontecido dentro do seu sistema, tá certo? Então, assim, a nossa, vamos dizer que a Expert é a mais alta certificação aqui dentro do nosso, dentro desse dessa nossa nova proposta, ok? Para vocês. A gente tem a Advanced, né, que a certificação ela é mais voltada ali para a parte mais proativa do sistema, né, como eu tinha falado para vocês, então vamos falar assim, então, onde que vocês vão obter conhecimento ali né, de como configurar os analíticos de vídeo, como, por exemplo, como configurar um reconhecimento facial, como configurar ali uma detecção de fogo-fumaça, como vocês configurarem ali o tag and track, né? Então, essas coisas ali um pouco mais pesadas, né? Como análise comportamental. Então, a gente vai focar mais nessas partes, né? Então, mais nessa parte mais proativa do sistema, né? De como focada nas análises. E a Basic, né? Que assim, que não é bem uma Basic. Então, a gente vai desde a parte da instalação, de falar para vocês ali como funciona, o que tem dentro do pacote de instalação do Axon, como funciona, né, do Axon Next, por exemplo, né? Ou do Axon One. Perdão, pessoal, perdão. Da instalação do sistema, como funciona ali todos os pacotes daquele sistema, como você, por exemplo, como funciona a parte de licenciamento do produto, como gravar, como configurar um arquivo de gravação, como fazer pesquisas e tal. Então, mais essa parte mais básica, mais de operação, mas não tão básica assim, né? O nome é básico, mas quem participar vai poder sair dali preparado para poder fazer instalação e implementação desse sistema aí em qualquer cliente, tá certo? Pessoal, então aqui falando um pouco dos nossos cases de sucesso, vou passar de novo aí a palavra para o nosso amigo Helder, tá certo? E obrigado aí a participação de todos mais uma vez, tá, pessoal? Repito, estamos à disposição, né? Então, vocês podem entrar em contato com a gente pelos e-mails brasil@axonsoft.com, suporte@axonsoft.com, projetos@axonsoft.com, quase travei a língua aqui, tá? E qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha sido sanado pelo chat, manda um e-mail para a gente marca um bate-papo, conversa, marca uma reunião e estamos à disposição, tá certo? Obrigado, pessoal. Obrigado, Helder. Ô, Luciano, eu que agradeço. Obrigado pela apresentação, por apresentar essas novidades. É isso aí. Vamos aí apresentar os nossos cases de sucesso. São alguns apenas, mas para vocês terem uma noção aí das verticais que a gente atende, que já temos aqui no Brasil, que temos fora. Começamos ali pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia. É um projeto muito interessante, onde a gente tem mais de 1.000 canais com mais de 100 câmeras de reconhecimento facial e 100 câmeras de LPR. Temos prefeituras do estado de Goiás, são aí mais de 50 prefeituras no interior do Goiás, então prefeituras pequenininhas ali, mas que trabalham com Axon Soft e estão sendo monitoradas pelo Axon. Então já temos aí algumas coisas bem interessantes dentro dessas cidades, com a diminuição de alguns crimes e de alguns ocorridos, e que dão apoio muito interessante à Guarda Municipal,
a Polícia Militar, a Polícia Civil e até o Judiciário já recorre a esses analíticos identificados pela Axonsoft nessas pequenas cidades. Temos aí a Universidade Federal de Goiás, um projeto muito bacana, bem interessante. Lá temos aí 200 canais trabalhando. É interessante porque a Universidade Federal do Goiás, ela possui ali alguns LPRs e ela é considerada uma cidade de médio porte. Ela tem ali mais de 4 mil e poucos veículos andando dentro da universidade. E tem mais de 36 mil alunos cadastrados e que frequentam a universidade, os campos da universidade. E o Axonsoft ele tem aí uma integração com o sistema de controle de acesso, tem VideoWall e tem Failover, que dá uma segurança bem interessante para o pessoal lá da universidade. Temos aí um exemplo de fábrica, né? Temos a fábrica da Kraft aqui, Kraft Heinz aqui no estado de Goiás. Aí temos 2 fábricas, temos aí 627 canais. Temos um novo projeto que implantamos aí com um parceiro na Prefeitura de Diadema, São Paulo, um projeto muito interessante. Temos a Polícia Militar do Estado do Paraná, onde temos vários LPR, levando aí, fazendo analítico, levando pesquisa forense aí para o pessoal lá da Polícia Militar, o que os ajudam bastante. Temos aí também no varejo o Convém Supermercado, onde a gente entrega vários analíticos, mapa de calor, direção, e por aí vai. Então, reconhecimento de placas de veículos, a pesquisa forense, contagem de pessoas, bem interessante também. Interessante quando a gente fala aí de varejo, né, de supermercados, a gente não está voltado apenas para a segurança. Quando a gente implanta um VMS como o Axonsoft no ambiente de supermercado, de varejo, nós conseguimos levar informações para os gestores, para os gerentes tomarem decisões. E, com isso, eles conseguem, além de diminuir furtos, extravios, tal, eles conseguem aumentar aí o ticket médio do seu supermercado, tomando algumas ações tomando algumas ações de gestão para aprimorar e desenvolver um ambiente do supermercado. Temos a Cefaz aqui no Distrito Federal, são 1.600 canais, utilizado principalmente pesquisa forense. Tá? Próximo slide, Luciano, por gentileza. Temos também para condomínios, tá? Então temos o condomínio Terras de São José, lá em São Paulo, um condomínio muito, muito, muito interessante, um condomínio imenso, tem mais de 1.000 terrenos lá, 1.000 casas, e a gente usa bastante ali a detecção forense, detecção de movimento ali em perímetro. Eles possuem um VideoWall também e utilizam o nosso serviço de Failover. Temos a Prefeitura de Cotia, muito interessante, um projeto da Prefeitura de Cotia, voltado para a educação. São 1.350 canais nessa prefeitura, com pesquisa forense e VideoWall. Então, estamos levando segurança para essas escolas. Temos a Prefeitura de Barueri, também com 1.395 canais. Temos o Hotel Atlantis de Palm, na Europa, né? Então, temos ali 2.050 canais, né? Centrando no monitoramento e um enorme VideoWall lá, com um serviço de Failover também. Temos o Aeroporto Internacional, só um momentinho, deixa eu tirar aqui minha tela de cima. O Aeroporto Internacional da Cidade do México é uma operação fantástica do Aeroporto Internacional do México. Nós temos vídeos aí, quem quiser ver o vídeo do aeroporto sendo operado, aí, sendo tratado com a Axonsoft, é bem interessante. Lá nós temos analíticos de inteligência artificial, temos pesquisa inteligente em imagens de vídeo, temos identificações de EPI, temos um monte de coisas interessantes. Temos a DHL lá na Turquia, com 270 canais, que são soluções para os centros de distribuição. Tá? Então, toda a DHL lá na Turquia é monitorada aí com a Axonsoft, e IKEA lá na Europa também, com 469 canais, e a Prefeitura de Turim, na Itália, uma cidade muito conhecida na Itália, com muitos visitantes, e nós temos também o Axonsoft aí com o mapeamento de calor, reconhecimento de faces, de placas, detecção de infrações de trânsito. Então, esses são os nossos cases de sucesso, alguns apenas, né? Detalhamos para vocês terem uma noção aqui
do nosso nicho, das verticais que nós atendemos. No nosso portfólio de analíticos, dentro das nossas licenças, nós entregamos vários analíticos interessantes que podem ser aplicados em vários ambientes, além daquilo que eu falei no início. Nós também conseguimos fazer customizações. Nós concorremos com quem? Concorremos com todo mundo, porque nós temos 3 plataformas, são plataformas que possuem um preço competitivo e com um desenvolvimento lá em cima, um desenvolvimento bem interessante. Então, nós da Axon Soft conseguimos aí entregar para vocês muita coisa interessante. Mas o principal que a Axon traz para o mercado, principalmente do Brasil, o custo-benefício, é a rentabilidade do parceiro que trabalha projetos. Esse é um dos principais fatores que a Axon Soft traz para o Brasil, trazer rentabilidade. E, além disso, no cliente final, o melhor custo-benefício. Tá? Então, esse conjunto de coisas que a gente entrega junto às nossas licenças, nós conseguimos levar aí ao mercado e a vocês, integradores, muita coisa bacana. Tá bom? Pode passar, Luciano, por gentileza, o slide. Bem, chegamos ao final do nosso webinar. Tá? Esse webinar, nós gravamos ele, para todos que fizeram a inscrição, que estão participando. Nós vamos enviar o link, está gravado, vocês podem assistir novamente. E eu reforço novamente aqui os nossos canais. Tá? Nós temos o nosso site, www.axonsoft.com. Temos o nosso e-mail, brasil@axonsoft.com. Eu sou o Helder, aqui é o Luciano, nós temos a nossa equipe aqui no Brasil. Estamos esperando vocês, estamos dispostos a ajudar, podem nos procurar, podem tirar dúvida. Esse ano de 2023, estamos chegando aí com várias coisas boas, várias novidades. Em breve faremos novos analíticos, novos webinars, vamos fazer um webinar na nossa plataforma VSAS Data Center, vai ser muito interessante, uma plataforma muito diferente do que vocês conhecem aí no mercado. Tá bom? Eu agradeço a todos, tenham todos um ótimo fim de semana, uma ótima quinta-feira para todos. Eu estou à disposição e até a próxima, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode jogar aqui no nosso quiz que a gente responde. Vamos ficar mais algum tempinho aqui. Muito obrigado a todos e até mais.